Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui neste canal, Obra Missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. Aqui é a pessoa do pastor Edson, pastor missionário, pela misericórdia de Deus. Hoje já é domingo, pela misericórdia de Deus, hoje é domingo, 19 de setembro de 2021. E pela manhã eu estou trazendo uma série de reflexão voltada à questão da presença de Deus. E a parte da noite, a partir de 11 horas até meia-noite, eu estou trazendo outra reflexão voltada à vida de Sansão. Esses dias deu uma parada porque eu estou preparando o material, estou estudando mais um pouco o assunto, porque o assunto ele vai entrar muitas visões. E é mais complexo porque estou falando relacionado à mulher prostituta. Não deixe a mulher prostituta roubar o seu ministério. Falei também sobre a questão da genética humana e espiritual de Sansão. E aí eu estou estudando mais um pouco para mim poder entrar nas demais assuntos. Então estou trazendo uma visão geral lá do texto de Juízes capítulo 13 ao capítulo 16, mas aí eu tive que entrar naquela plataforma lá que quem acompanhou as primeiras reflexões está entendendo. Então a primeira reflexão eu falei, não deixe a mulher prostituta roubar o seu ministério. Eu trouxe uma visão geral, agora eu estou detalhando, entrei sobre a questão da genética. Por que Sansão chegou àquele ponto ali e se deixar ser enganado por Dalila. E aí na próxima reflexão já vou entrar na questão do nome, ali relacionada à questão do seu nascimento, o nome que deram a Sansão, que é muito importante nós também sabermos qual é o nome que nós recebemos de nossos pais, ou o que os pais têm que fazer uma escolha perfeita para colocar o nome na vida dos seus filhos. Então, nesta manhã, estou falando sobre a questão da presença de Deus, porque a presença de Deus ela faz diferença nas nossas vidas. Muitos buscam a presença de todas as outras coisas, menos de Deus. Hoje, no século XXI que nós encontramos, hoje a coisa está tão complexa que a maioria estão buscando mais a questão da tecnologia, estão buscando mais as redes sociais. Hoje nós vemos aí a geração Z, que essa geração Z são essa geração de adolescentes que são escravos da questão das redes sociais, são escravos de uma tela de celular, são escravos de uma tela de computador. Se for possível, ele passa o dia inteiro e não se cansa. Então são escravos, um videogame na mão, o dia todinho ali. Então a gente vê que essa geração Z precisa que os seus pais façam com que eles venham buscar a presença de Deus. Até mesmo os adultos hoje, a gente vê que não querem mais buscar a presença de Deus como era anterior. Acham que estão perdendo tempo, acham que não é necessário. Passa a maior tempo buscando outros tipos de presença, menos a de Deus. E sabemos que a presença de Deus é quem vai nos alimentar. A presença de Deus é quem vai fazer com que você se mantenha de pé diante de tantas adversidades. Olha que os acontecimentos estão aí. Nosso Brasil está sendo observado pelo mundo inteiro. Se você for ver aí nas pesquisas, você está atualizado com as coisas que estão acontecendo, todo o mundo inteiro está focado no Brasil, um olhar sobre o Brasil, porque o nosso Brasil é um país abençoado, é um país próspero, é um país que tem muito ouro, muito minério, muitas coisas ainda para ser explorado, mas não é desta maneira que vai ser explorado. Então, o mundo inteiro está de olho no Brasil, querendo tomar o Brasil, querendo tomar posse do Brasil. Mas o nosso Brasil tem um dono,
Então, por isso que nós brasileiros, nós crentes, nós igreja, precisamos buscar a presença de Deus. Porque em alguns países por aí, eles proíbem buscar a presença de Deus, proíbem fazer culto ao Deus vivo, né? Então, nós temos que aproveitar esse momento maravilhoso que nós temos para buscar a grandiosa presença de Deus. E eu quero usar um texto, para que você possa ter mais um alimento na sua vida, porque a palavra de Deus é quem vai trazer a presença de Deus na nossa vida. Abrimos a nossa Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, para que você possa compreender essa meditação nessa manhã, essa reflexão nessa manhã. Reflexão número 224. Já estou dentro da plataforma de 300 reflexões pela misericórdia de Deus. Então, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 a seguir, fala assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhes: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: Que quero que te faça? E o cego lhes disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhes disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Então, esse é o texto que eu quero usar nessa reflexão número 224, voltada à questão da presença de Deus. Você pode observar que aqui nesse texto nós vemos um homem faminto pela presença de Deus, um homem com a sua alma seca, com a sua alma vazia, querendo a presença de Deus. Olha a situação deste homem, onde estava ali na beira do caminho, mendigando, desanimado, né? Sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor, né? Sem uma visão do seu futuro melhor, via somente escuridão dentro da sua vida. Mas Jesus de Nazaré, passando por ali, naquele determinado dia, naquela hora, o cego de Jericó percebeu com as suas concepções mentais e emocionais que Jesus estava passando ali, que a presença de Deus estava ali naquele local, que a presença de Deus estava visitando ele naquele local. Então você vê a importância da presença de Deus, que quando o cego Bartimeu percebeu, porque ele não tinha visão, mas com as suas concepções ele conseguiu ouvir a multidão falando, gritando, né, relacionado à questão da pessoa de Jesus. Então ele ali se despertou. Diz a Bíblia que ele se despertou e começou a gritar. Clamar é gritar, não é orar. Beleza? Ele começou a clamar. Em outras palavras, ele começou a gritar desesperadamente pela presença de Deus. Eu não sei se você tem feito a mesma coisa. Que muitos falam assim: mas Deus não é surdo, Jesus não é surdo. Ei, conforme a sua necessidade é o seu grito, conforme a sua dor é o seu grito, conforme aquilo que você está precisando de imediato é a sua atitude. Eu costumo dizer que a velocidade do nosso sucesso é do tamanho da nossa necessidade.
A velocidade do nosso sucesso é do tamanho da nossa necessidade. Eu não sei qual é o tamanho da sua necessidade, mas aqui o cego Bartimeu sabia o tamanho da sua necessidade. Por isso que ele partiu com velocidade no sentido de gritar, no sentido de clamar, no sentido de buscar um socorro, de buscar uma solução para aquela situação que ele se encontrava ali. E ali a Bíblia fala que ele começou a clamar, começou a gritar. Em outras versões fala que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Começou a buscar a presença de Deus. Olha como é importantíssimo a presença de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma criança, na vida de um adolescente, de um jovem, de um senhor, na vida do ser humano de um modo geral. Sem a presença de Deus, nós estamos perdidos neste século 21, nessa geração que nós estamos aí, uma geração veloz, uma geração que quer tudo instantâneo, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser na hora, e nós sabemos que Deus tem um relógio, Deus tem um tempo, o tempo de Deus não é o nosso tempo, o relógio de Deus não é o mesmo relógio que nós usamos, então nós temos que estar encaixado dentro daquilo que Deus pensa, dentro daquilo que Deus quer, dentro daquilo que Deus quer operar na nossa vida. E aí nós ficamos perdidos só com essas coisas que estão ao nosso redor. Ei! Buscai a presença de Deus, porque se você buscar a presença gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza a sua vida vai mudar. Não tem como um homem ou uma mulher, o ser humano, buscar a presença de Deus e continuar da mesma forma. Não existe isso. Não existe. Se você busca a presença de Deus, com certeza você vai obter sucesso. Você vai obter resultado da sua busca. Olha o que o cego de Jericó fez e continuou: Jesus, filho de Davi. A sequência de grito aumentou. Diz algumas versões e alguns estudos que ele começou falando baixo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas aí a multidão se levantou contra a voz de Bartimeu e mandou ele se calar. Então, quando aquela multidão falou para o cego de Jericó que ele parasse de clamar, parasse de gritar, ele aumentou o tom de voz e começou a falar mais alto, a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão repreendendo. Diz aqui o texto que ele fala aqui no texto aqui, ele disse, e ele, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Em algumas versões fala, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a multidão se levanta no versículo 48. E muitos os repreendiam para que se calassem, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quer dizer, ele começou a gritar mais, né? Ele fala aqui, mas ele gritava cada vez mais, quer dizer, ele aumentava o tom de voz, ele aumentava a intensidade da sua voz, porque a necessidade do milagre, a necessidade da presença grandiosa de Deus na vida dele, ele queria, era um desejo, então ele ultrapassou a voz da multidão. Então, se você quer ter vitória, se você quer a presença magnífica de Deus na sua vida, você vai ter que falar acima da multidão. Vai ter que, a sua voz está acima das multidões dessa vida. As multidões dessa vida não quer que você obtenha a presença de Deus. As multidões dessa vida não quer que você veja, né, a presença de Deus. As multidões dessa vida não quer que você receba a cura, receba o milagre, receba o renovo, receba a transformação.
As multidões nessa vida não quer que você conheça Jesus como único e suficiente Salvador. As multidões dessa vida não quer que você realmente siga ao caminho, saia da beira do caminho. As multidões dessa vida não quer que você saia na questão de estar mendigando. Eu não sei qual é a sua mendigação, eu não sei qual é a beira do caminho que você se encontra, mas você sabe. De repente você está na beira do caminho da depressão e não sabe o que vai fazer. Ei, se levante e começa a buscar a grandiosa presença de Deus, que com certeza você vai sair desta beira do caminho da depressão. Aleluia, louvado seja Deus. E quando você sair desta beira do caminho da depressão e começar a levantar sua voz em direção ao alto, buscando a presença magnífica de Jesus, com certeza o milagre vai acontecer na sua vida. Eu não sei qual é a multidão ou as multidões que têm falado aos seus ouvidos que você não vai conseguir sair dessa depressão, mas nesta manhã, através dessa reflexão, eu te digo que você vai conseguir sair dessa depressão. Por quê? Porque Jesus de Nazaré, a presença magnífica do Deus Altíssimo é maior do que a depressão, é maior do que o medo que você sente, é maior do que a enfermidade que você se encontra. Jesus de Nazaré, Ele é grandioso, é poderoso, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que nós podemos buscar essa presença grandiosa do Deus Todo-Poderoso. E nesta manhã eu te convido para que você mude a maneira de ver as coisas e busque a presença de Deus. Muitas vezes dentro do seu lar está a maior tribulação, está tudo de cabeça para baixo. Por quê? Porque você não busca a presença de Deus e nem ensina os seus familiares buscar a presença de Deus. Cada um quer buscar a presença que se interessa, menos a de Deus. E o cego de Jericó, um simples mendigo de rua, ele percebeu que a presença de Deus era magnífico. A presença de Deus era melhor do que o ouro e a prata. A presença de Deus era melhor do que as esmolas que ele recebia. Se recebia na beira do caminho, porque estava ali dentro de uma cidade chamada Jericó, entre a divisão entre duas cidades ali, a antiga Jericó e a nova Jericó que reconstruíram, no meio de duas maldições. Aleluia, louvado seja Deus, porque as cidades de Jericó, ambas as partes, tanto a antiga como a nova que foi reconstruída, foi amaldiçoada por Josué. Então, você vê o texto a seguir, o versículo 49 fala, e Jesus parou para atender ao cego de Jericó. E quando você busca a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, quando você busca a presença de Deus, com certeza Ele vai parar para te ouvir, para que possa assinar a vitória embaixo e o seu milagre acontecer. Foi o que aconteceu aqui com o cego de Jericó. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhes: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Versículo 50 fala, e ele se lançou-se da sua capa. Em outras versões fala que ele deu um salto, pulou, e lançou a sua capa. E Jesus falando, disse-lhes: que querem que eu te faça? E ele disse: mestre, que eu tenha visto. Em outras versões fala: mestre, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele recuperou a visão e foi curado. Então, nesta manhã, já 18 minutos de reflexões, quero que você tenha essa concepção na sua vida, que a presença de Deus é a melhor coisa que você pode buscar na sua vida. É melhor do que o ouro, é melhor do que a prata, é melhor do que qualquer coisa nesta vida que você possa pegar, apalpar. A presença de Deus, ela substitui tudo que você imaginar. Nada nessa vida nós podemos comparar com a presença de Deus. A presença de Deus é quem vai trazer
algo maravilhoso na sua vida. A presença de Deus é quem vai fazer com que você todos os dias se levante animado, levante com a concepção que as coisas vão dar certo, que o seu futuro já está perfeitamente já concluído com vitória. A presença de Deus vai fazer com que você entenda que a vida, o fôlego de vida que Deus nos deu é preciosíssimo. Então, essa presença é que você tem que buscar e ensinar a muitos a buscarem, porque quando nós buscamos a presença de Deus, ela com certeza ela vai vir na nossa vida, vai saciar a nossa alma, vai tirar o vazio do nosso ser, o vazio que muitos sentem, que preenche com muitas outras coisas, mas não consegue ser feliz. Mas a presença de Deus, quando ele entra dentro de um ser humano, ele cura, ele sara as emoções, ele sara as feridas, ele sara os traumas, ele sara os purão da alma, ele sara o espírito, ele sara o corpo, sara tudo que você imaginar na sua vida, porque a presença de Deus, ela é poderosa para fazer muito mais na nossa vida. Basta que você creia, basta que você tenha fé, assim como o cego Bartimeu teve fé, né? Porque ali foi a fé dele que salvou ele, não foi a fé da multidão, não foi a fé de Deus nem de Jesus, porque Deus não precisa de fé, Jesus não precisa de fé, quem precisa de fé somos nós, como ele também precisou da fé para obter aquele milagre grandioso na sua vida. E nessa manhã Deus possa te abençoar ricamente dentro dessa reflexão e que você possa entender e compreender que todos os dias você precisa buscar a magnífica presença de Deus para que você possa ter dias melhores na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que te cercam, tá bom? Que Deus abençoe, com mais uma reflexão número 224, pela misericórdia de Deus. E você ainda que não é inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe para outras pessoas para conhecer esse canal, Obra Missionária Construindo Shalom. Que Deus abençoe, até a próxima reflexão. Creio eu que hoje posso já adentrar de novo relacionado à vida de Sansão. Estou estudando um pouco, tá bom? Que Deus abençoe, Shalom, até a próxima reflexão.